O chamado interior. Olhe para dentro com a mesma atenção que se tem diante de algo sagrado. Permita que o silêncio revele aquilo que normalmente é encoberto pelo ruído constante da mente. Perceba que algumas dores não desapareceram com o tempo, não porque foram grandes demais, mas porque deixaram de existir apenas como lembranças isoladas e passaram a se integrar, de forma sutil e silenciosa, à estrutura psicológica que você usa para se reconhecer no mundo. Há dores que não estão mais no passado. Elas se tornaram parte fundamental da estrutura de identidade de quem você acredita ser. E por isso, continuam vivas. A dor que ganha um nome. No início, tudo foi apenas um acontecimento, um fato. Algo que deveria ter seguido seu curso natural e se dissolvido com o tempo, como tantas outras experiências humanas. Mas a mente voltou a ele. E voltou de novo. E, a cada retorno, adicionou interpretações, significados, justificativas, medos e conclusões que não estavam presentes no momento original. A mente não revive o que aconteceu, revive o que ela interpretou que aconteceu. Com o tempo, a dor deixou de ser o que aconteceu e passou a ser a lente através da qual você interpreta a si mesmo. A mente cria um papel, a vítima, o injustiçado, o ferido, e começa a interpretá-lo automaticamente, como se fosse a única narrativa possível. A dor ganha nome, ganha forma, ganha identidade. E, quando isso acontece, ela deixa de ser um evento e se torna um personagem interno. O ciclo que se fecha. Um pensamento desperta uma emoção. A emoção reforça o pensamento. E esse ciclo, repetido inúmeras vezes, cria uma sensação interna de que aquilo é verdade absoluta. A mente repete a história. O corpo responde com sensações. As sensações confirmam a história. E a história se fortalece. Esse processo não é consciente, é automático, é condicionado. A mente cria uma narrativa para tentar entender o que aconteceu. Mas, ao repetir essa narrativa, ela a transforma em identidade. E, quando a narrativa se torna identidade, qualquer tentativa de questioná-la parece uma ameaça à própria existência. A prisão invisível. O que mantém a dor viva não é o passado, mas a narrativa mental que continua sendo alimentada no presente. A prisão não é feita de paredes físicas, mas de pensamentos não questionados, crenças herdadas, interpretações rígidas e emoções que se retroalimentam. A mente cria limites invisíveis, e você passa a viver dentro deles sem perceber. E o mais difícil de enxergar é que a porta dessa prisão sempre esteve aberta, mas a identificação com a história faz com que você nem perceba que está preso. A dor se torna familiar, e o familiar, mesmo quando doloroso, parece seguro. A mente prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. A consciência que observa. Por trás de todo esse movimento mental, existe algo silencioso, uma presença que observa sem reagir, sem julgar, sem se confundir com o conteúdo da mente. Essa consciência não precisa ser criada. Ela já está aí, intacta, mesmo quando ignorada. Ela é o espaço onde pensamentos, emoções e memórias aparecem e desaparecem. Mas quando você se identifica completamente com a dor, essa consciência fica encoberta, como o céu encoberto por nuvens densas. O céu continua lá, mas você só vê as nuvens. A consciência é o que permite ver o pensamento como pensamento, e não como verdade. É o que permite ver a emoção como emoção, e não como identidade. Quando a dor vira eu. O problema nunca foi sentir dor. O problema é quando a mente transforma essa dor em identidade e passa a tratá-la como algo pessoal, sagrado e intocável. Quando a dor se torna eu, qualquer tentativa de questioná-la parece uma ameaça. Porque, se a dor cair, quem sobra? A mente teme o vazio. Treme diante da possibilidade de não saber quem é, sem a narrativa que a acompanha há tanto tempo. E por isso, ela se apega à dor como se estivesse se apegando à própria existência. A mente que alimenta o conflito. A mente tenta resolver o que percebe como conflito, mas nesse caso, ela se torna o próprio agente que perpetua o problema.
Ao tentar entender, justificar ou consertar o passado apenas pelo pensamento, ela mantém a dor ativa, como uma chama que nunca se apaga, porque continua sendo alimentada. Tudo o que a mente repete, ela valida. Tudo o que valida, ela transforma em realidade interna. E essa realidade molda comportamentos, escolhas, relacionamentos e expectativas. A mente cria explicações para tentar dar sentido ao sofrimento. Mas essas explicações, quando repetidas, se tornam crenças. E crenças, quando não questionadas, se tornam prisões. O padrão que se repete. Quando uma experiência termina no tempo, mas continua sendo revivida pela mente, ela deixa de pertencer ao passado e se torna um movimento mental presente, constante e automático. Pensamentos evocam emoções, emoções confirmam pensamentos, e o ciclo se repete, criando uma sensação de aprisionamento interno. Quanto maior o impacto emocional da experiência original, maior a tendência da mente de revisitá-la, tentando encontrar sentido, explicação ou controle. Mas, ao fazer isso, ela reforça exatamente aquilo que deseja superar. A dor deixa de ser lembrança e se torna estrutura. E essa estrutura passa a influenciar tudo: como você reage, como você se relaciona, como você se protege, como você se enxerga. A identificação silenciosa. A mente cria uma narrativa e começa a chamá-la de eu. E quando isso acontece, a dor deixa de ser um episódio e passa a ser uma identidade. A pessoa passa a acreditar que pensar na dor faz parte de quem ela é. O apego ao pensamento se disfarça de proteção emocional, mas o que está sendo protegido é o próprio padrão que gera sofrimento. A narrativa se torna absoluta, e tudo o que acontece no presente passa a ser interpretado como confirmação da história antiga. A mente não busca a verdade, busca a continuidade. O momento da ruptura. Então, em algum momento, algo muda. Talvez por exaustão, talvez por silêncio, talvez por um instante de lucidez inesperada. Surge um intervalo entre o pensamento e a crença nele. Um espaço minúsculo, mas poderoso, onde o pensamento é visto como pensamento e não como identidade. E se pode ser visto, não pode ser você. Esse é o início da ruptura, o início da libertação, o início da dissolução da narrativa. O observador desperto. A consciência não luta contra a dor, ela simplesmente observa. E aquilo que é observado perde o poder de definir quem você é. A dor ainda pode surgir, as emoções ainda podem aparecer, mas elas não ocupam mais o centro. Elas passam, você permanece. A consciência não tenta controlar, corrigir ou apagar. Ela ilumina, e aquilo que é iluminado perde a força que tinha na escuridão. O perdão que nasce da compreensão. O perdão verdadeiro não nasce da obrigação moral. Ele surge naturalmente quando você compreende que grande parte do comportamento humano, inclusive o seu, vem da inconsciência, da repetição automática de padrões que nunca foram vistos com clareza. Perdoar não é esquecer, é parar de construir a identidade em torno da dor. É libertar-se da necessidade de carregar a história, como se ela fosse você. O perdão não é um ato, é um efeito. É o resultado natural da compreensão profunda. O espaço que se abre. Quando a narrativa enfraquece, algo se abre por dentro. Um espaço limpo, vivo, silencioso e presente. Um espaço que não precisa se defender, provar nada, justificar nada. É a presença que sempre esteve aí, mas que estava encoberta pela identificação com a dor. Esse espaço não é vazio, é liberdade, é clareza, é vida sem o peso da história. A liberdade que sempre esteve aqui. A liberdade nunca esteve no fim da dor. Ela sempre esteve no fim da ilusão de que a dor define quem você é. Quando isso é visto com clareza, o sofrimento perde o trono e o silêncio, esse silêncio profundo e consciente, assume o centro. A dor pode surgir, mas não governa mais, não define mais, não ocupa mais o lugar de identidade. O retorno ao que sempre foi,
A história pode continuar existindo, mas você não mora mais nela. Você é o espaço onde tudo aparece e desaparece. Pause. Observe com sinceridade. O que resta quando você não é mais a dor